Boa tarde a todos. Pati, Foi eu que convenci ele a fazer TO, tá, gente? Fala a verdade, minha, mu- Thiago. minha musa inspiradora para terapia me salvou da psicologia. Deus abençoe os psicólogos, mas viva os teóricos. Bom, gente, boa tarde a todo mundo. Meu nome é Paola, faço parte do Centro Acadêmico de Terapia Ocupacional e hoje eu serei a mediadora do segundo dia do nosso primeiro simpósio Caminhos a Trilhar. Então, sejam todos muito bem-vindos. E antes da gente começar, eu vou dar algumas instruções, tá bom? Para o nosso certificado. Então, o certificado ele tem um prazo de 30 dias para ficar pronto. Serão enviados todos pelo e-mail, o e-mail que vocês utilizaram na inscrição do simpósio. E para valer a presença, precisa ter 75% de presença. Então, 3 dias assinando a lista. O link com formas de presença vai ser enviado no chat no final da palestra. E nós pedimos que vocês preencham com bastante atenção, porque serão esses dados que vão ser utilizados na confecção do certificado, tá? Qualquer dúvida, enviem pelo chat, pelo e-mail, pelo Instagram, a gente vai estar ajudando vocês, tá? As dúvidas também durante a palestra podem enviar pelo chat. E o que mais? A palestrante vai apresentar o slide. Eu peço para vocês que, caso não apareça, vocês procurem na lista de pessoas, tá? Aparece a apresentação da palestrante. Aí vocês fixam a tela, caso vocês não consigam ver, tá bom? Bom, nosso tema do nosso dia de hoje vai ser Movimento Estudantil de Terapia Ocupacional. E após o intervalo vai ser as reflexões sobre o desmembramento da fisioterapia e terapia ocupacional no sistema COFITO e CREFITO, tá? Vamos iniciar a palestra agora com a introdução ao método com a doutora Luísa Mello. Luísa, tá aí? Olá, pessoal. Boa tarde. Oi. Vocês me ouvem bem? Sim, perfeito. Vou tentar compartilhar a tela aqui, ver se eu consigo. Um segundo. Espera aí que eu sou bem enrolado com essas coisas, mas acho que vai rolar. Me digam se aparecer. Tá aparecendo? Ainda não. Ai, meu Deus, estou vendo vários rostinhos parecidos por aqui. Foi. Acho que agora foi, né? Isso. Então, vocês estão me vendo e ouvindo bem, né, gente? Sim. Qualquer coisa falem no chat. Meio difícil manter a atenção, mas eu vou tentar. Primeiramente, gostaria de agradecer muitíssimo o convite. Estou muito feliz, muito saudosista aqui. Falar sobre o movimento estudantil é como voltar para casa. É como falar do meu berço, poderia dizer. E estou vendo vários rostinhos conhecidos por aí. Então, eu fico mais feliz ainda desse reencontro, mesmo que virtual. Mas acho que a gente vai poder trocar algumas ideias. E aí, quem já me conhece um pouco sabe que eu gosto muito de roda, que eu gosto muito de falar. E é difícil fazer uma roda, né? Virtualmente. Ainda não inventamos essa forma de fazer uma roda virtual. Mas penso que a gente pode tentar fazer com que o espaço seja o mais dialógico possível dentro dos limites do virtual. Então, real mesmo, assim, quiser abrir aí e falar, só falar. Se quiser falar no chat também, se sintam à vontade, certo? Coloquei uns slides aqui só para guiar, só tem umas fotos, mas, enfim, preste atenção mais na minha fala mesmo. E é isto.
Vou ficar tomando uma aguinha aqui, porque Recife está quente, e é isso. Queria agradecer, sobretudo, o convite, né, Diane. É uma alegria estar compartilhando a mesa hoje enquanto terapeuta ocupacional, né? Mas há bem pouquinho tempo estava aí como as meninas, né? Anne, que está no CA, Rafa, que está na executiva. Então, eu olho para trás e vejo o quanto foi importante toda essa trajetória. É um pouquinho disso que eu queria compartilhar com vocês, na verdade. É um pouco dessa história de movimento estudantil que me formou, né? Isso que eu acho que é a base para que hoje eu esteja aqui, ainda enquanto profissional, mas falando com tanto carinho desse lugar que foi o movimento estudantil, minha vida. E, para começar, tem essa imagem, que é uma imagem histórica, que eu acho que todo mundo já deve ter visto ela, que eu tenho muito carinho, muito afeto, que eu acho que foi uma das primeiras logos já feitas, assim, do movimento estudantil de TO. E como hoje, né, me apresentando também para falar um pouquinho de onde estou, né, me formei no final do ano, na verdade, colegial em janeiro, faz pouquinho tempo, e engatei direto na residência, estou hoje na residência em saúde da família, com ênfase nas populações do campo, da UPE, aqui em Pernambuco. Não sei se vocês já ouviram falar, se não, me procura, vamos trocar ideias sobre a primeira residência do Brasil de populações do campo, então é de saúde da família, com ênfase em populações do campo. A segunda é da UNB, que surgiu acho que ano passado, então é um campo muito novo de atuação, né, de todas as profissões e, claro, da terapia ocupacional também. E é um lugar que eu, enfim, quis desde há muito tempo, desde que eu descobri, que hoje estou muito feliz por estar, né, na residência, poderia ficar falando muito tempo sobre ela, porque eu acho que a escolha da residência está totalmente relacionada ao movimento estudantil, vocês vão entender por quê. Mas gostaria, na verdade, de começar esse espaço de hoje trazendo algo que é muito forte para a gente aqui na residência do campo, que a residência ela foi construída, na verdade, com o movimento Sem Terra, não, o MST, e o movimento quilombola, porque a gente está atuando justamente em populações rurais, em populações quilombolas, e compreendendo isso, a gente tem, né, uma base freiriana que compreende, né, uma forma de organização política, enquanto atuação, enquanto profissional, e a gente tem dentro da residência o que a gente chama de místicas, que são formas de comunicar, de expressar politicamente através da arte, da poesia, da música, da cultura. Então a gente geralmente começa os nossos espaços com uma mística, e eu gostaria de trazer uma para que a gente abra de forma artística e política, porque eu acho que é desse lugar que fala quando se aborda sobre o movimento estudantil. E essa poesia, ela foi escrita por mim faz, 2 anos, eu acho, quando a gente, na executiva, foi fazer a nossa revista, a nossa primeira revista. A gente inventou de fazer uma revista, escrever poesia, estava começando a gostar de escrever, e ela foi uma poesia escrita logo depois de ter começado a ler um livro chamado Terapia Ocupacional, a Lógica do Trabalho, ou do Capital, que é de Léa Beatriz Soares. Anotem o nome desse livro. Esse livro, eu diria que ele é obrigatório para a gente que é TO, e ele mudou minha vida. E ele traz um pouco da essência do que esse livro me causou. E ele diz assim, acho que vocês conseguem acompanhar aí na tela: terapia ocupacional e trabalho. Alienação ou libertação? Somos seres ocupacionais, mas nos tornaram serviçais. Não temos tempo para dormir, não temos tempo para comer. Não temos tempo nem para estudar, quem dirá para o lazer. O tempo é dinheiro e dinheiro é tempo, mas nenhum dos dois nós temos. Fazem-nos dar graças a Deus por ainda sermos úteis para sermos explorados. Fazem-nos comparar com quem não serve nem para isso, está desempregado. Estes têm cor, classe e gênero, e são cotidianamente encarcerados, aterrados e enxotados. A nossa força de trabalho é a mercadoria mais barata nas prateleiras do mercado. Nos educam para entrar nessa linha de produção. Tentam nos convencer que esse tipo de trabalho que esse tipo de trabalho é dignificação. Ou seria, na verdade, exploração. E se não se encaixar no perfil, vai para o fim da fila infinda. E entra então na linha o próximo desesperado, disposto a vender a única coisa que possui, a sua força de trabalho,
Para estes, então, eis um conselho do patrão. Não pode ficar doente, nem engravidar, nem atrasar, nem viver, só trabalhar. Se der defeito, cai fora, ou vai para a reabilitação. Nesse sistema, até a saúde é usada como instrumento de alienação. Não querem desperdiçar a força de trabalho de mais um operário. Vai então para o conserto, tarefa explorado. O cotidiano foi colonizado, a presença e o tempo capitalizados. Querem reabilitar corpos para voltar para a linha da exploração ou para lutar por libertação? Querem uma terapia ocupacional ou da alienação? Das perguntas feitas, sabemos bem a resposta do capital. E nós, enquanto profissão, queremos alienação ou libertação? A nossa prática serve aos interesses da classe dominante ou da classe trabalhadora? Entre manter a estrutura hegemônica e mudar as coisas, o que nos interessa mais? Entre as possibilidades e barreiras impostas pelo capitalismo, afirmamos freirianamente que para o impossível de hoje se tornar real amanhã, é preciso fazer o possível de hoje acontecer. Por isso, hoje, enquanto estudantes latino-americanos de terapia ocupacional, ousamos dizer que a rebeldia epistêmica nos permite desobediência, sendo assim possível revolucionar o cotidiano e cotidianizar a revolução. Para isso, o primeiro passo é nos unirmos com a nossa classe, a classe trabalhadora. É com esse poema que eu abro minha fala e eu acho que ela já traz uma síntese de muita coisa. Não sei se alguém se identifica com algumas coisas, porque na verdade são frases de sensações que eu tive muito durante minha graduação. Dessas perguntas, né, das contradições, dos limites da terapia ocupacional, de, né, a gente está servindo a quem, qual é o uso, né, qual o papel da saúde, qual o papel da terapia ocupacional, as inquietações que passam, né, durante a graduação, faz a gente refletir muito de que lado, né? De que lado a gente está, qual o papel político, que nenhuma profissão é neutra, que nenhum fazer é neutro, e isso vai nos questionando e nos fazendo encontrar, digamos assim, um lugar para existir e para lutar. E eu acho que falar sobre o movimento estudantil é falar sobre isso. É falar sobre um negócio que a gente não sabe o que é, mas que a gente começa a olhar assim, às vezes se afasta, porque parece um bicho, realmente. No início eu até achava que era. Parece que é de morder, né? Movimento estudantil. Bicho. Parece que é um povo doido que tá ali, que não tem o que fazer. E depois a gente percebe que, opa, parece que dá para fazer uma coisa aqui, outra coisa ali. Parece que a gente consegue ajudar os estudantes, que a gente consegue fazer umas coisas junto. E eu acho que é sobre essas perguntas do que não é, né, e do que pode ser e do que deve ser o movimento estudantil que a gente pode tentar trocar por aqui. E, de antemão, trago aqui uma foto também, que foi da minha graduação. Esse é Aslan, que foi um grande companheiro da executiva, do DA, e eu fiz questão de, quando me formei, tirar uma foto com a bandeira da executiva, porque fui formada pelo UFPE e pelo movimento estudantil, deixo em destaque a executiva, mas não vou falar muito da executiva não, que Rafa vai falar depois, mas quero tentar trazer esse aqui, ó, só para vocês terem uma noção histórica. Isso era eu no meu quarto, quinto período, quando entrei na primeira gestão do DA, fiz parte de 2 gestões de DA e de uma gestão e meia, digamos assim, da executiva, e trago toda essa fala saudosa de quem fez parte e que agora está no mundo do trabalho enquanto jovem trabalhadora, e venho com a tarefa de tentar trazer uma introdução do que seria, né, esse movimento estudantil, de modo geral. E aí, para começar, acho que a maioria aqui é estudante, né, eu acredito, mas se vocês pudessem falar aí no chat, quando vocês escutam a palavra movimento estudantil, o que é que vem à cabeça? Se vocês puderem colocar uma palavra ou uma frase, assim. Tipo, indiferença, é algo que aproxima, que distancia, tanto faz, que gera curiosidade, que é bom, que gera luta, que é algo massa.
Direitos, força, união, luta, alunos reunidos por uma causa importante, massa. Tudo isso, se quiser falar mais, podem colocar aí. Movimento estudantil, medo e luta. Boa. São duas palavras que andam juntas. Resistência, movimento estudantil é algo necessário para a garantia de direitos, de ações afirmativas, transformação, engajamento político. Massa. Tudo isso faz muito sentido. E eu achei engraçado que ele colocou medo e luta, né? Porque parece que a luta e o medo andam distantes, né? Mas, na verdade, esse medo, ele faz parte, né? Também desse processo. E confesso que eu, pelo menos pessoalmente, também tive esse medo, que muitas vezes é um certo estranhamento, né? É um certo não entender, e também não entender, se distanciar ou ficar com um certo receio de achar que, não, vai atrapalhar nos estudos, eu não vou ter tempo, parece que é um negócio muito difícil, ou não, basta uma pessoa, fulaninho ali já está no movimento estudantil, eu não preciso estar. Então, meio que existem várias concepções e preconcepções do que seria esse movimento estudantil. Mas quando a gente vai para uma análise, para uma discussão de, o que danado é isso? Vamos parar para pensar. A gente percebe que o movimento estudantil, enquanto uma ferramenta de organização política, ela está correlacionada diretamente com essa palavra aqui, ó. Coloquei movimento estudantil e luta de classes. Alguém colocou, não viu o nome, que teve vontade, mas que o medo bloqueou. Isso é muito comum porque geralmente existem as questões, né, que atravessam o movimento estudantil e que distanciam muitas vezes os estudantes por terem uma primeira impressão negativa, porque realmente é uma ferramenta que ela é utilizada com interesses. E aí a gente tem que saber, quais são os interesses dessa galera? Qual o interesse da galera da minha universidade? Quem é essa galera que está no DA, que está no DCE? Qual o projeto de sociedade dessa galera? Porque nada é neutro. É uma ferramenta muito importante, mas que é usada de acordo com interesses, né? Então a gente precisa nesses interesses para daí perceber, eu concordo, eu discordo, eu vou estar junto com esse grupo ou eu vou fazer oposição a esse grupo. Eu aqui já falando disso, eu já estou falando diretamente desse termo que é movimento estudantil e luta de classes. Não sei se vocês já ouviram, já se aproximaram desse conceito, mas a gente, dentro da saúde, infelizmente, não discute tanto sobre isso, mas quando a gente vai parar para pensar, né, acho que até o social chega mais, né, ali de uma discussão sobre direitos, sobre desigualdade social, e quando a gente para pensar, né, em a quantidade, por exemplo, algo muito simples, a dominação da riqueza do mundo, né? Que uma minoria tem a riqueza, enquanto a maioria vende sua força de trabalho e não tem as riquezas, né? A gente percebe que essa divisão entre quem tem, né, o domínio das propriedades, das forças produtivas, elas faz com que tenham interesses diferentes da classe trabalhadora. Peraí. São, pedagogicamente, dois grupos, onde a gente sabe que tem quem domina os meios de produção e entre quem vende sua força de trabalho. Quem vende sua força de trabalho é a classe trabalhadora, somos nós. E aí, isso faz com que caia por terra aquela noção que às vezes a gente tem de que rica é aquela pessoa que tem um iPhone e o carro do ano. Na verdade, aquela pessoa parcelou tudo e ela não é rica, na verdade. É uma falsa ideia de classe média, mas quem é rico mesmo são os super empresários do mundo. E isso é bem pouca gente, assim. A gente não tem nem noção do que é riqueza, porque, na verdade, a gente nem conhece as pessoas que são, de fato, burguesas e ricas do mundo, porque elas não moram, provavelmente, nem na nossa cidade. Então, assim, de forma muito sintética, trago isso para dizer que a estrutura da sociedade que a gente vive, a estrutura capitalista que faz com que a desigualdade exista, a fome exista, o desemprego exista, ela está estruturada de maneira que a gente precise questionar e se organizar contra ela. Nisso, o que é que tem o movimento estudantil? O movimento estudantil é justamente uma ferramenta de luta, compreendendo que os estudantes, né, ser estudante,
faz parte de uma boa parte da nossa vida, né? O acesso à educação, a gente sabe que ele se deu de diferentes maneiras, em diferentes momentos da história, mas o ser estudante, ele atravessa um momento de acesso ao direito à educação que nos faz, inclusive, perceber essas contradições, né? Então, justamente, muitas vezes, na universidade, no ensino médio, que a gente começa a se ligar que, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Por que tem tanto pobre no mundo e por que tem meia dúzia de ricos com a riqueza de todo mundo? E é quando a gente passa a se ligar e se questionar essas coisas que a gente entende que, opa, como é que a gente questiona, luta e se organiza contra isso? Através do movimento estudantil. O movimento estudantil, ele é uma ferramenta de transformar a indignação em organização política. E não é a única ferramenta. A gente tem várias outras. Sindicatos, partidos políticos, movimentos sociais. Nesse sentido, a gente percebe que o movimento estudantil ele tem um papel dentro da luta de classes fundamental. Logo, vocês acham que tem como o movimento estudantil, depois disso tudo que eu falei, ser neutro? Tipo, não ter posição? Ser, sei lá, só um papel que você vai lá, assina e pronto? Podem falar no chat. Fingindo que a gente está numa roda, minha gente. Estou tentando. Vocês acham que é possível o movimento estudantil ser neutro, que ele deveria ser neutro? Ou compreendendo que a sociedade, ela é uma sociedade desigual, onde a luta de classes acontece o tempo todo, ela precisa de uma posição. Que é isso, você está do lado dos trabalhadores ou você não está. Então, nesse sentido, alguém colocou aí impossível, concordo, impossível. Né? Na verdade, qualquer uma dessas ferramentas, seja um sindicato, seja um partido, seja um movimento social, seja um movimento estudantil, que coloca como neutro, ele está servindo a ordem que já está lá, que não é a nossa ordem, não é a classe trabalhadora que está lá. Então, nesse sentido, o movimento estudantil, ele tem esse papel fundamental na luta de classes. É tanto que ele surge no Brasil, e aí eu vou trazer um contexto histórico bem rápido, para a gente situar um pouco mais, que beleza, mais ou menos, espero que ele tenha dado para entender, por que existe, para que existe o movimento estudantil, né? Agora, e como ele está estruturado no Brasil? Vou trazer algumas coisas que talvez sejam meio óbvias para algumas pessoas, mas que é importante reforçar. Porque, por exemplo, quando a gente fala de beleza, movimento estudantil de forma genérica como um todo é isso. Mas quais as entidades? Entidades são organizações, são instituições, digamos assim, que guiam essa luta, digamos assim. Aí a gente vai ter essa logo aqui, que eu acho que a maioria já deve ter visto, pelo menos, ou feito uma carteirinha do estudante, mas antes de falar sobre ela, vou lançar outra pergunta. O que é que vocês conhecem, já ouviram falar da Uni? Do que vem na cabeça mesmo, assim. Vocês veem a Uni na universidade de vocês têm a impressão de que a Uni ela está presente, ela está ausente, que a Uni ela está nas lutas ou ela está um pouco distante, muitas vezes, falando de mim, né, já dando uma deixa, que muitas vezes ela está só fazendo carteirinha de estudante, e a gente, cadê a Uni, né? Como assim? Eu sou estudante, eu não sei o que é a Uni. Alguém colocou ausente, distante. Eu já tive a carteirinha, massa. Não, a carteirinha, eu acho que, compreendendo, né, o direito, a carteirinha de estudante ela é muito importante, né? Mas muitas vezes é isso, a gente tá lá o ano todinho com a carteirinha de estudante, tem o símbolo lá e a gente não sabe o que é. Eu, inclusive, era essa pessoa. E aí, fazendo um relato particular, inclusive, eu lembro que no começo, por ter essa noção de que, opa, a Uni não me representa, a Uni tá distante das bases, e achar que, enfim, era isso, não tinha o que fazer, eu passei a me distanciar também e achar que não me representava e pronto, era só isso. Só que aí eu pergunto a vocês, quando tem uma entidade... deixa eu ver se eu consigo assistir o chat aqui, peraí, para eu ler as mensagens de vocês. A Uni, às vezes, me lembra uma movimento de direita da década de 60 que apoiava a conduta do governo militar, acompanha as redes sociais. Nossa. A Uni, antes de falar da importância histórica dela, de fato, hoje, se você não conhece e fala, pelo que vi, é a realidade da maioria, parece algo que não está, de fato, próximo da gente. De fato, essa é a impressão que ainda se dá, mas que a gente
está tentando combater assim. Porque uma coisa que eu parei para entender depois de um tempo foi que, opa, se uma entidade está lá, o problema é só a entidade ou é quem está ocupando as cadeiras dentro da entidade? Se ela está distante das bases, se ela não está cumprindo o papel que ela está cumprindo, o problema está onde? Se eu me afasto e eu tenho uma análise diferente, eu vou estar contribuindo para que ela continue distante ou eu vou estar contribuindo para que ela retome as bases? Vão pensando, estou jogando algumas perguntas. Diante disso, fui percebendo que, opa, me afastar vai ser pior, porque vai fazer com que a galera que já está lá, que está fazendo isso com a Uni, permaneça. Então, a gente precisa entender que as entidades, é isso, se a gente se afasta, ela vai mudar, com certeza, Dina. Então, tipo, o que é que a gente faz? A gente precisa entender que as entidades, CA, DCE, Uni, são entidades. Como assim? São cadeiras, digamos assim. É uma cadeira que o que a entidade vai fazer é de acordo com o projeto e o entendimento de quem está sentado nela. Então, sabe um exemplo que muda a nossa percepção sobre a Uni? É quando a gente vai olhar para a história. A Uni, ela foi criada em 1937, temos 83 anos de história, e ela foi criada dentro de uma casa de estudante, no momento de alta mobilização política, por inclusive engenheiros comunistas da época, né, que a gente vivia um momento ali na história, né, de ebulição desse movimento no Brasil, e de uma forma muito aguerrida, muito combativa. Tanto que acho que todo mundo já ouviu falar, né, do papel da Uni durante o enfrentamento à ditadura militar. A Uni caiu na ilegalidade, foi altamente perseguida, porque ela não tinha medo de dar cara a tapa. Ela realmente estava ali servindo os interesses dos estudantes. Só que aí você se pergunta, gente, por que a Uni era isso naquela época? E agora a maioria nem sabe direito o que é a Uni. Aconteceu alguma coisa nessa história. Sabe o que foi? Assim como não só a Uni, né, na verdade, várias entidades sindicais, de movimentos sociais, de movimento estudantil, elas foram, nos últimos 20 anos, tocadas por organizações que estavam, e aí eu vou dar nome aos bois, mesmo sabendo que são siglas e que nem todo mundo talvez tenha proximidade, mas enfim, por um movimento que a gente chama hoje de majoritária, que é o quê? Majoritária é a galera que já está lá há muito tempo. É a galera que ganhou uma eleição e que ficou lá para sempre, de forma simplista. E aí essas organizações que são hoje o JS, JPT, que são juventudes, basicamente, do PCdoB e do PT, elas se mantiveram nessas entidades, na direção dessas entidades, durante esses tempos todos. E elas estavam, digamos que conciliadas mesmo com as posições do governo federal. Logo, não pode fazer crítica, porque ali durante o governo do PT, acabou que fazer crítica ao governo era aquela ideia de que iria enfraquecer, logo o movimento social ele deixa de cumprir o seu papel e passa a ser uma entidade mansa, que está ali fazendo carteirinha do estudante, sentada na cadeira, e enfim, só assinando o protocolo. E aí foi onde a gente teve uma queda tremenda e uma desmobilização. É tanto que hoje a gente está onde a gente está. Extremamente desmobilizado, porque a gente passou décadas com as nossas entidades de organização política desmobilizadas. E isso tem uma responsabilidade direta das organizações pelo projeto que elas tinham, que era um projeto que a gente chama de conciliação de classe. Não era um projeto de enfrentar, de fato, as precarizações, as privatizações. E aí eu contextualizo isso, pode parecer algo meio distante, político demais, muito diferente, para vocês entenderem que todas as entidades, e por tudo ser político, eles estão em disputas o tempo todo. Então, mesmo dentro da esquerda, do que a gente considera esquerda, existem disputas de projetos. E aí, existem projetos que são mais conciliatórios e de manutenção dessas entidades a serviço do governo, a serviço desse projeto democrático popular, sem, de fato, enfrentamento e combatividade. E aí, nos últimos 5 anos, nos últimos 2 congressos da Uni, existe o que é oposição de esquerda, que foi quando a gente começou a disputar de forma mais forte a Uni. Como assim? Dizer que,
A gente quer que a Uni retome as bases, a gente quer uma Uni combativa. E é esse processo que a gente tem feito, né, na verdade, nos últimos encontros nacionais da Uni com os conunes. Não sei se alguém já foi. Alguém já foi para algum conune por aí? Se foi, dá um oi aí, porque aí eu já sei que já sabe mais ou menos como é. E, enfim, situo isso para vocês entenderem que o movimento estudantil no Brasil, ele se estrutura a partir dessa nossa entidade, que é uma das maiores entidades da América Latina. O papel da Uni é fundamental, tem uma história de muita luta, então a gente não pode simplesmente jogar a Uni fora. O que é que a gente faz? A gente disputa a Uni e retoma a Uni para as bases. E aí, isso é fundamental para a gente entender que o meu CA, que a minha executiva, ela precisa estar articulada com a Uni. Mas que Uni a gente quer? Que educação a gente quer? E aí é onde a gente cai na necessidade de tomada de posição que eu falei no início. Não existe neutralidade, né? Mesmo ali dentro das disputas, dentro da esquerda, existem projetos diferentes. E aí a gente entender essas pessoas, que juventudes são essas, quem defende o quê, é fundamental para a gente entender como se estrutura o movimento estudantil. E muitas vezes, por a gente ver só a galera que toca o movimento estudantil de forma muito popular, de forma troncha, assim, de forma muitas vezes irresponsável, a gente se afasta. Só que aí a gente tem que parar para pensar que quem é essa galera? Será que eu tive uma má impressão do movimento estudantil porque eu conheci quem, qual era o projeto daquela galera, para aí a gente começar a se situar e se aproximar mesmo do que a gente acredita, porque senão a gente vai ser levado para o movimento estudantil de forma a ser mais um número, sabe? Vai ser cooptado, isso é muito ruim, a gente precisa ir de forma consciente, entendendo as disputas, entendendo as diferenças, e isso eu falo com muita tranquilidade que a gente vai aprendendo com o tempo mesmo. No começo eu lembro que eu ficava perdida, não entendia quem era quem, e às vezes parece que é só briga, né? Mas não é só briga não, gente, é projeto diferente mesmo, e aí a gente tem que entender essas diferenças com muito respeito, né? Só que isso se dá de diferente forma, em diferentes organizações. E aí eu trago, enfim, essa pincelada do que é a Uni, para a gente parar para pensar que, beleza, temos uma entidade que é muito importante, mas a gente defende ela, não é de qualquer jeito, não é com qualquer projeto de educação. Mas aí eu trago a pergunta. Se a gente, no movimento estudantil, é para defender o quê? Os nossos direitos enquanto estudantes e a educação, né? De forma geral e genérica, poderíamos dizer isso. Mas aí eu questiono a vocês. Beleza. Qual educação a gente quer, então? Parece uma pergunta besta, mas real. Quando a gente para pensar em educação, parece que todo mundo que defende a educação é uma pessoa muito boa, muito perfeita e pronto. Mas, tá, vamos destrinchar. Qual é a educação que a gente quer? Podem colocar no chat. Por favor, me ajudem. É uma educação que seja privada, à distância? É uma educação precarizada? É uma educação que seja de qualidade, que seja para todos? É uma educação popular? Se a gente for nomear essa educação, quais os nomes que a gente daria para ela? Quais as características que essa educação ela precisa ter para, de fato, contribuir para a emancipação que a gente quer, para os direitos que a gente defende? Ai, não quer nenhuma educação, minha gente, vocês estão cansados. Eu tô falando muito, né? Perdão. Sinalizem aí qualquer coisa e Anne, por favor, depois me diz quanto tempo eu tenho, que eu tô meio perdendo no tempo já. Educação inclusiva, pública de qualidade, igualitária, inclusiva, massa. É uma pergunta que às vezes é difícil responder, confesso. Não sei se é por isso ou se é pelo cansaço, que vocês não falaram muito, mas, de fato, quando a gente para pensar na educação que a gente quer, parece uma pergunta óbvia, mas às vezes a gente precisa fazer perguntas óbvias, porque a universidade nem sempre nos ensina a fazer isso. Ela nos ensina que a educação é importante, mas sem fazer a gente ter uma noção crítica de qual educação e de qual saúde a gente quer. E aí, quando a gente está falando de interesses diferentes, como a gente percebeu que a sociedade ela é cheia de interesses diferentes, a gente precisa falar sobre projetos de sociedade. Entender que esses projetos de sociedade, projetos de direita, de esquerda, projetos privatistas ou um projeto de direitos, eles também se expressam na educação. E a gente está vendo um momento
de expressão muito forte disso, que é onde, né, a educação à distância, o EAD, está sendo enfiado de goela abaixo, e não é só por causa da pandemia, não, já queriam isso muito antes. Estão aproveitando o ensejo da pandemia para isso, na verdade. Então, a educação privatista, ela sempre teve em disputa com a educação pública que a gente defende. E aí, às vezes, a gente acha que falar público é o suficiente, a gente quer uma educação pública, certo, mas pública com iniciativa privada, porque existem várias formas hoje de ter, né, articulação do público e do privado. A saúde é um grande exemplo disso, né? Então, não basta dizer que a gente quer uma educação, uma universidade pública de qualidade, né? A gente compreende muito também que é preciso dizer que a gente quer, de fato, uma universidade, uma educação popular. Aí, tipo, parece meio estranho, né? Parece uma palavra meio generalista, mas existe uma frase de Che Guevara, não sei se vocês conhecem, que é um grande guerrilheiro, que diz que a universidade se pinte de negro, se pinte de mulato, não só entre alunos, mas também entre professores, que se pinte de operários e de camponeses, que se pinte de povo, porque a universidade não é patrimônio de ninguém, ela pertence ao povo. E aí eu pergunto a vocês, será que hoje as universidades do Brasil de fato pertencem ao povo ou pertencem aos interesses privados? Ou pertencem às grandes empresas que fazem com que a gente produza pesquisa e artigos para servir aos interesses deles, ao invés de servir ao interesse do povo? A gente vê que hoje o projeto de educação caminha cada vez mais para um projeto privatista. Exatamente, como colocaram aí no chat. E aí a gente precisa entender que, mais uma vez a gente é colocado, então, no lugar de ter que disputar a educação que a gente quer. E reivindicar uma educação que seja, de fato, voltada para os interesses da população. Um exemplo mínimo disso é a pesquisa que a gente produz, é a extensão. A extensão, inclusive, que é uma ideia, uma concepção que foi muito construída e lapidada por Paulo Freire, né, aqui na UFPE, a universidade que eu me formei, que é a Universidade de Paulo Freire, essa base de compreensão de que, eu estou aqui estudando, eu estou aqui pagando uma disciplina, mas eu vou fazer meu estágio, minha aula prática, lá numa clínica privada, ou eu vou para o NASF, ou eu vou para uma instituição pública, para um CRAS, ter minha prática de disciplina. Aí eu questiono a vocês, que são de diferentes universidades, como é que está isso? A gente está se formando e aprendendo para atuar no SUS? A gente está aprendendo no SUS ou a gente está aprendendo só em clínicas privadas? Né? Não que a gente não deva ir, tá? Eu estou dizendo em relação às clínicas privadas, porque a gente sabe que elas são muito fortes na terapia ocupacional. Mas, prioritariamente, se a gente pode estar ali numa comunidade, fazendo com que, durante a nossa formação, a gente também sirva a população, a gente esteja ali fazendo um projeto de extensão, um projeto de pesquisa na comunidade, isso é prioritário a estar numa clínica privada ou não na minha universidade? E aí, enfim, essas perguntas retóricas, elas fazem a gente perceber que, a nossa universidade não é popular. Ela não tem uma produção científica, ela não tem uma formação voltada aos interesses da classe trabalhadora. Então, a gente reivindicar uma educação que seja pública, de qualidade e popular, é a gente colocar a educação do lado que a gente defende, sabe? A gente deixar muito claro o nosso projeto. E aí eu trago isso dizendo que a gente faz essa disputa dentro da UNE. A UNE hoje, ela tem, como eu falei, né? A majoritária, que é a galera que está lá há mais tempo, que está hoje com as principais cadeiras, mas existe um grupo que está aumentando, né, o número de cadeiras lá dentro, nesses últimos 2 congressos, que é a oposição de esquerda, que a gente chama, que acredita, sobretudo também, na compreensão de uma universidade popular, que, de fato, seja, enfim, combatível e que sirva aos interesses da classe trabalhadora. E aí eu faço essa situada de forma muito geral para trazer um pouco do que é hoje a maioridade da América Latina e do que, enfim, eu e o meu grupo, enfim, o movimento o qual eu fiz parte e aprendi e me formei durante a graduação, que é o Movimento de Universidade Popular, o MUP, não sei se vocês conhecem, acredita e disputa dentro da UNE. Aí eu acho que uma das questões que deve estar, né, não sei, chegando na cabeça de vocês, e que já chegou muito também na minha, essa daqui, como estudar, trabalhar e militar, porque, tipo, pode até parecer massa, alguém pode até ficar curioso, ou parece
enfim, é interessante o movimento estudantil, mas eu não tenho tempo. Eu também achava que eu não tinha tempo. Acho que todo mundo sempre usa essa desculpa, né? A gente nunca tem tempo para nada, porque a universidade, de fato, faz a gente ficar adoecido, super atolado de coisas, né? Numa metodologia bancária que só empurra coisa para a gente ler e que a gente muitas vezes não aprende. E nisso tudo, a gente, enquanto terapeuta ocupacional, que sabe muito bem fazer uma análise do cotidiano, percebe isso nos outros e na gente, e a nossa rotina fica louca, e a gente adoece na graduação, e aí você pode dizer, "Oxe, como é que eu vou militar se eu não consigo nem estudar direito, se eu decida, se eu, enfim, não tenho tempo, se eu trabalho, né, ainda mais. Eu não tive que trabalhar durante a graduação, até porque era integral, né, a maioria dos cursos de TE, eu acredito, no Brasil são integrais, era da assistente estudantil, da casa do estudante, então, mas é uma realidade de muitos jovens hoje, principalmente das universidades privadas, terem que trabalhar e estudar. E aí, a frase que eu trago nesse slide, acho que traz muito para a gente, que acho que se encaixa muito com a terapia ocupacional, esse entendimento de que a gente não tem essa sociedade onde a gente exerça plenamente nossas ocupações, né? A gente sabe que sempre falta tempo, porque de fato nessa estrutura capitalista tentar, enfim, a gente não tem. Então a gente tem que arrumar de fato e compreender que dentro da militância a gente vai conseguir organizar o resto das nossas coisas e elas vão ter mais sentido. Então, isso é inclusive uma luta por um mundo onde a gente exerce nossas ocupações com maior plenitude, onde a gente tenha tempo, né, para estudar, para ler, para fazer política, para consumir arte, para manter relações humanas saudáveis, sabe? Trabalhar e não viver só para trabalhar. E aí parece, enfim, muito distante isso, mas compreendendo que é militando que a gente vai lutar a sociedade, a gente organiza um pouco nossa rotina, vive nossas tarefas, né? Porque parece um trabalho muito grande, gosta de uma pessoa só, mas não é, sozinha a gente não faz nada. Luísa? Acho que caiu. Mandei mensagem para ela. Minha gente, vocês estão me ouvindo? Minha internet do celular caiu. De alguma forma, mas eu já volto. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Sim, Luísa. Tá ruim? Ou tá muito baixo? Ou tá de boa? O Tá volume tranquilo. tá? Ah, tá. Então eu vou continuar pelo computador. É porque eu tava pelo celular, mas acho que a internet caiu. Deixa eu ligar minha câmera. E voltar ao raciocínio. Anne, me diz quanto tempo eu tenho. Acho que eu já passei meu tempo, na verdade, né? Mas eu já vou encerrar. Lu, passou um pouquinho, mas pode ir caminhando. Se estiver finalizando. Aham, tô finalizando. Vocês ainda estão vendo o slide? Sim. Massa. Então, retomando, eu acho que falei muita informação, né? Sobretudo sobre a estrutura da Uni hoje. Eu acho que o resto, Rafa vai dar conta, Rafa e Anne, mas penso que compreender que não é porque eu falei tudo isso que agora, meu Deus, como é que eu me aproximo do movimento estudantil? Tenho que entrar no CA, na executiva, tenho que fazer tudo. Eu acho que não é só sobre isso, sabe? A gente precisa, sim, mas é muito de cada um, né? Fazer essa análise, perceber se consegue agora, se não. Mas eu acho que só compreender que é importante, que faz sentido. E se você não está lá, mas pelo menos ajudar a compartilhar, ajudar a fortalecer o DA, o CA, o DCE da sua universidade, acho que já é um grande passo da gente perceber que eu estou dentro disso, sabe? Não é algo que está externo a mim. Mesmo se eu não faço parte ativamente do CA, do DCE, da executiva, como eu posso contribuir? Eu acho que essa é a grande questão.
E aí eu gostaria de trazer agora só algumas imagens aqui, para já ir finalizando de verdade, sobre algumas entidades que a gente tem, né, além da UNE. Porque eu estou falando muito do movimento estudantil de forma mais geral, não falei tanto do movimento estudantil de terapia ocupacional, mas ele está dentro desse mundo, né, o movimento estudantil de terapia ocupacional, que inclusive aqui é a logo do nosso último encontro, que foi aqui em Recife, acho que algumas pessoas aqui estavam. E queria falar também um pouco sobre a Realto, que a Realto é a rede de estudantes da América Latina de terapia ocupacional. Eu fiz parte, ela surgiu em 2015, e é uma entidade super importante que faz a gente compreender que, opa, a luta no Brasil só não basta, a gente precisa lutar juntamente com os estudantes da América Latina. E, enfim, se não conhecem, adicionem no Instagram, tentem acompanhar o trabalho. Pude participar ano passado do encontro, né, latino-americano, que foi na Argentina, em Tucumã. Aí tem algumas fotos aqui. Esse daqui eu vou passar, enfim, isso foi a foto do lado da Argentina, onde estava com alguns companheiros da executiva. Foi uma experiência muito incrível. E aí eu deixo aqui para vocês compreenderem que esses encontros estão acontecendo, inclusive o próximo está para ser no Panamá. Está rolando um formulário, inclusive, para ver se vai ser virtual ano que vem ou se vai ser presencial em 2022. Então, já deixo aí para, se alguém tiver interesse, sei que é longe, é difícil, é dinheiro, é muita coisa, mas a gente mesmo foi uma luta com cotinha para arrumar grana para ir, foi todo no processo. Nessa pergunta, né, do porquê fazer parte do movimento estudantil. Eu, enquanto egressa, enquanto terapeuta ocupacional que sou hoje, digo que eu me formei literalmente pelo movimento estudantil. Hoje, se eu estou na residência do campo, lutando pelos direitos, né, do povo camponês, do povo da zona rural, que foi de onde eu vim, é porque o movimento estudantil me ensinou isso. A gente tem vários buracos na nossa formação. E eu acho que, enfim, vocês vão ter tempo de discutir, né, durante o simpósio sobre isso. E essas fragilidades, elas podem ser, não vou dizer que supridas, não. Elas precisam ser corrigidas, mas o movimento estudantil, ele vem para trazer aquelas leituras que a gente, às vezes, queria ter e não tem na disciplina. Aquelas discussões políticas que, às vezes, fazem falta. Que, às vezes, a gente se prende muito ao corpo e esquece da estrutura social que a gente está envolvido. E o movimento estudantil, ele me deu essa lente, essa forma de enxergar o mundo, que faz com que eu hoje seja uma terapeuta ocupacional que traz comigo todo esse aprendizado, sabe? E que estou já aqui sindicalizada, já vou estar aí, já sou próxima, mas, enfim, por hora não faço parte ainda, mas a gente tem as associações, o próprio conselho, e a gente sabe que o movimento estudantil, ela é uma grande escola também, é uma escola de formação de militantes para o mundo da TO e para além do mundo da TO, né? Para a defesa do SUS, né? Faço parte também da Frente Pernambucana contra a privatização da saúde e posso dizer com muita alegria que tudo isso foi muito fruto porque eu quis me arriscar, eu me aproximei. Ali devagarinho, quando penso que não, estava no CA, estava na executiva, e eu acho que não só tem a contribuir, sabe? Não quer dizer que você vai, enfim, ser a pessoa revolucionária do mundo, não, mas se aproximar contribui muito para a nossa formação. E eu acho que, para fechar de verdade, gosto muito dessa frase que diz que só a luta organizada muda a vida. E eu acho que ela responde bem essa pergunta, né? Do porquê fazer parte do movimento estudantil. Porque se a gente compreende que a gente quer um mundo bom e justo, diferente do que a gente tem, a gente precisa fazer algo em prol disso, e eu penso que o movimento estudantil, quando se é estudante, o movimento sindical, quando se é trabalhador, é o caminho. Então, deixo aqui minha gratidão por poder voltar e falar um pouco sobre o que foi essa minha vivência, e passo aí para a Ana e Rafa, que vão trazer um pouquinho mais dessa história toda, desse mundo para a terapia ocupacional, né? Então, acho que é isso. Finalizo. E deixo minha gratidão e fico à disposição. Se quiserem falar comigo no Insta depois, fazer pergunta aqui, tá? É isso. Obrigada. Muito obrigada, Luísa. Tanto conhecimento, tantos questionamentos aí pra gente. Muito obrigada por fazer parte do nosso segundo dia. Por enquanto não teve nenhuma pergunta aqui no chat, e por conta do nosso tempo, a gente pode deixar para o final. Se você não conseguir responder, a gente pode estar mandando para você, e depois você responde, a gente encaminha para todo mundo, tá bom? Bom, nossa segunda palestra vai ser sobre o Centro Acadêmico de Terapia Ocupacional.
Participação da Anne Caroline, prounista, acadêmica do 4º período de Terapia Ocupacional do Centro Universitário ABC, Saúde ABC, e é coordenadora de Comunicação e Marketing do Centro Acadêmico de Terapia Ocupacional. Anne, posso apresentar já? Pode, amiga. Então, gente, boa tarde. Eu sou a Anne. De antemão, eu vou pedir desculpa, porque apresentar trabalho em casa é uma dinâmica diferente e hoje os meus 2 vizinhos resolveram começar a reforma aqui. Então, se tiver barulho, me desculpem. Como a Paola já disse, uma das atividades que eu exerço na faculdade é fazer parte do centro acadêmico. Eu sou da parte da comunicação e do marketing. Então, é isso. Gabi, pode passar. Pode passar 2. Mais um. Então, no geral, o centro acadêmico ele é um órgão de representatividade estudantil de ensino superior e ele é regulamentado por lei como uma associação sem fins lucrativos. Cada centro acadêmico ele tem a sua sigla, então o nosso é o CATO, Centro Acadêmico de Terapia Ocupacional. O CATO ele é um instrumento de organização e de articulação dos estudantes. Essa organização e articulação acontece entre estudantes, entre as faculdades, entre os cursos, sendo a nossa principal função representar e ouvir os estudantes do nosso curso. Eu digo ouvir porque nem sempre é possível atender as demandas, tendo em vista que, como estudante, a gente é um órgão de base, então a gente tem muitos órgãos superiores, a gente tem os docentes, a gente tem toda a instituição, e muitas vezes as coisas também não estão ao nosso alcance quanto a gente gostaria. Um exemplo das coisas que o centro acadêmico faz são as organizações que promovem as integrações entre os períodos, as faculdades e os cursos. Então, por exemplo, palestras, debates, rodas de conversa, simpósio, recepção de calouros, que é super importante, e a negociação de conflitos coletivos entre os estudantes e a comunidade acadêmica. Pode passar, Gabi. Então, para o funcionamento do centro acadêmico, a gestão depende tanto da demanda do curso quanto da estrutura da faculdade, e inclusive também do interesse dos alunos de fazer parte da entidade estudantil. Essas gestões elas podem acontecer de maneira vertical, que é o caso do nosso centro acadêmico da ABC, que é pelo regime presidencialista, onde cada membro tem a sua função, tem o seu cargo, e cada um executa aquilo que deveria, segundo o estatuto. As gestões horizontais, elas acontecem onde é eleita uma chapa, mas não tem cargo nem função. E a autogestão é quando o curso por inteiro, sem eleições de cargos, eles executam as próprias demandas e ouvem os próprios alunos. Não tem gestão, todos os alunos participam do centro acadêmico. E para a parte organizacional, o centro acadêmico ele se dá pela associação dos alunos, sendo qualquer dinheiro revertido para o bem dos próprios alunos e do próprio curso. E isso é sempre registrado numa ata, porque é super importante para que fique registrado para as próximas gestões saberem o que aconteceu nas gestões anteriores. É importante citar também o estatuto, porque nele tem escrito todas as regras e condutas que os membros do centro acadêmico devem ter. Pode passar, Gabi. E aqui eu trouxe alguns exemplos do que já aconteceu presencialmente, enquanto as aulas ainda eram presenciais aqui no ABC. Eu trouxe tanto de 2020, que são as primeiras fotos, quanto de 2019, que são as fotos de baixo, que era outra gestão. Então, a primeira foto, a gente fez uma parceria com a Atlética de Enfermagem, onde a gente pôde participar dos treinos deles. A integração dos bichos, que foi uma festa que aconteceu na recepção dos calouros, que inclusive é a foto do lado. A gente fez uma ação social com o Rondon, que é uma organização da nossa faculdade também, na de 2019. Tem ali um encontrão que eles faziam 2 vezes no ano, se eu não me engano, um encontro com todos os alunos de TO de cada turno. Ali tem uma vivência que a gente fez de constelação familiar e ali também tem uma ação social junto com a ONG parceira da faculdade. Pode passar. E na pandemia, o centro acadêmico ele se tornou muito importante porque
vieram diversas adaptações e a gente, basicamente, é a comunicação entre a faculdade e os alunos, e a gente ainda teve que ouvir novas demandas e atender as demandas antigas. Então, para a gente foi um momento muito difícil, mas também de muito crescimento. Eu digo que aqui para o ABC, pelo menos eu senti que a gente se inseriu bastante dentro da terapia ocupacional, a gente contribuiu bastante para os nossos alunos, e também dentro do nosso possível. Então, tem algumas parcerias aqui que a gente fez com a Unifesp, com a UFSCar, com a UNB. Uma palestra aconteceu com vários centros acadêmicos da nossa faculdade. A gente teve palestrantes que são referências nos temas em que elas palestraram, como a Natasha, a Ellen, o professor Ricardo. E esse simpósio também está acontecendo. E, além disso, a gente fez diversos projetos nos stories do nosso Instagram, que também colaboraram muito para os alunos. Então, a gente conseguiu fazer com que as lives valessem horas complementares, a gente postava vídeos que eram relacionados com a terapia ocupacional para valer horas complementares também para os nossos alunos. E foi isso, foi um momento de bastante crescimento para a gente. A gente teve um crescimento muito grande no Instagram, e não só no Instagram, mas eu acredito que dentro da TO também. Acho que as meninas que, assim, que fazem parte do centro acadêmico também sentiram isso. A gente deu as nossas caras de verdade nessa pandemia. Pode passar. Aqui são algumas coisas que aconteceram dentro da nossa faculdade, mas não necessariamente organizada pelo Cato, mas que também houve uma articulação pelo Cato. O primeiro foi um movimento que os alunos organizaram para a redução da mensalidade da nossa faculdade, porque a nossa faculdade é uma faculdade particular. A recepção dos calouros, que veio junto à campanha, a nossa ação social do semestre, que era a campanha Capuava. Os alunos do quarto ano organizaram muitas coisas super importantes que foram, assim, essenciais para o momento que a gente passou, como uma roda de conversa sobre estudos que aconteceu semanalmente, grupo terapêutico, grupo de escutativa. Eles organizaram me fugiu o nome agora, mas foi uma atividade para preencher durante o período do Covid-19, que a galera super elogiou no Cato. A gente sempre recebe muito elogio sobre isso. E também o coletivo de arte e corpo, que promoveu várias vivências e que foi uma parceria do Cato também. Além do nosso canal no YouTube, que todos esses eventos que aconteceram online estão postados lá. Então, aqui é uma coisa que eu acho importante dizer, porque participar do CAT é, assim, uma maravilha, porque a gente aprende muito. Para a gente ainda do ABC, eu acho que a gente ainda é uma formiguinha dentro dessa relação do movimento estudantil, a gente está se inserindo aos poucos, e é uma coisa super importante que não só a gente do centro acadêmico, mas todos os estudantes devem fazer, porque é um movimento super legal e de extrema importância. Mas a gente precisa entender também que a gente tem os nossos papéis ocupacionais, que a faculdade também deve entender, que os alunos que são representados pela gente devem entender, porque a gente tem demanda não só do Cato, mas a gente tem da faculdade, e a gente tem uma vida fora da faculdade. Então, é muito importante que quem faça parte do centro acadêmico saiba dizer não, porque às vezes o cargo pesa, sobrecarrega, e não é uma coisa fácil. A gente está aqui, por exemplo, no ABC representando 165 alunos, e cada um é uma opinião diferente, cada um é um diferente do outro, não é uma tarefa fácil, apesar de ser muito gostosa de fazer. E para continuar falando disso, eu compartilhei uma coisa muito pessoal, que foi a agenda do mês de setembro e de outubro. Então, cada coloridinho desse era uma reunião que eu tinha que participar, uma prova, uma aula, uma atividade. E eu coloquei ali uma frase escrita assim: além de coordenadora, eu sou aluna. Além de aluna, eu sou bolsista. Além de bolsista, eu sou filha, neta, prima, amiga, namorada. E além disso tudo, eu também estou numa pandemia. Quando eu escrevi isso, eu percebi assim que eu precisava relaxar, que eu tenho outras demandas, que a faculdade é o meu foco, mas que eu não devo ficar só nisso. Pode passar, Gabi. A minha fala foi curta, mas eu quero fazer uma recomendação, porque no Instagram do Cato NB, eles fizeram um projeto de vídeo sobre os centros acadêmicos que ficou super legal. Lá tem
Está dividido em tópicos, que ficou maravilhoso, e foi dali também que eu tirei muito do que eu apresentei, além das minhas experiências e das minhas referências. Então, eu finalizo dizendo que compor a gestão do CAT ajuda a desenvolver uma prática mais crítica e objetiva, que faz com que a gente desconstrua e construa a terapia ocupacional todos os dias. É isso. Muito obrigada, Anne, por isso. Nossa, Obrigada, eu. foi incrível a sua fala. Muito obrigada mesmo. As perguntas também vamos deixar, se alguém vai para o final. Vários elogios aí no chat para você. Arrasou, de verdade. Vamos para a nossa terceira palestra sobre a Executiva Nacional de Estudantes de Terapia Ocupacional, com a Rafaela Alves Castro, que é acadêmica do 7º período de Terapia Ocupacional pela Universidade Federal do Paraná, é vice-presidente do CAT-UFPR, integrante do Comando de Mobilização UFPR e membro da gestão Esneto 2020. Boa tarde, pessoal. Vocês estão conseguindo me ouvir? Boa tarde. Dá sim, Rafaela. Rafa, você vai apresentar ou você prefere que eu apresente? Amiga, se você quiser apresentar para mim, pode ser. Eu acho que fica mais fácil porque você consegue ver o pessoal. Tá bom? Pode Vou sim. apresentar aqui para você. Obrigada. Imagina. Então, eu sou parte da executiva, como a Lu também já foi. Lu, se você quiser fazer parte da minha fala também, tá mais que convidada. A minha casa é sua casa, então é muito bom te reencontrar aqui também. Gostaria de agradecer o convite pela executiva estar aqui, né, nesse evento, porque a gente sabe que a gente vive tempos de grande avanço do conservadorismo e algumas políticas de exclusão, algumas não, né, muitas políticas de exclusão. Então, ocupar esses tipos de espaços é muito importante para nós enquanto forma de resistência, né. E é assim que eu gostaria de começar a minha fala. Pode passar, amiga, por favor. Citando minha professora Mônica Macedo, do Departamento de Terapia Ocupacional da UFPR, professora da saúde mental, que ela sempre ressalta que a terapia ocupacional é resistência, que nós somos uma profissão que trabalha com retomada de vida de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que perderam sua autonomia no cotidiano. E para passar por tudo isso num sistema que é tão difícil e excludente, precisa-se de resistência, né? Principalmente de uma resistência construída coletivamente, e é isso que é o movimento estudantil, como a Lu já falou, né? É uma luta coletiva, construída por todos e por cada um. E toda essa organização e articulação, ela é extremamente importante para a gente discutir assuntos como saúde, educação e sociedade, e para a gente realmente ser os protagonistas dessas lutas historicamente importantes para a gente, né? Pode passar, amiga, por favor. Então, as executivas de curso, elas surgiram lá em volta dos anos 70 pela necessidade que se tinha de organizar assuntos mais corporativos que a Uni já não dava mais conta, né? Como a Lu falou, a Uni, ela existe aí desde a década de 30, nos anos 80 ela protagonizou eventos muito importantes, como a luta pela direta já, o Fora Collor, foi muito representativa durante a ditadura, mas a gente teve aqueles problemas, e eles começaram a deixar de pautar coisas muito importantes do movimento estudantil, começaram a se burocratizar demais, então precisava dessa necessidade de representação, e também a Uni acabou rompendo um pouco com o movimento estudantil, e assim surgiram as executivas, né? Existem diversas executivas nacionais, como a ENENF, eu acho, que é a Executiva Nacional dos Estudantes de Enfermagem, e a DENEFONO, que é a Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Fonoaudiologia, e entre outras, e fazendo parte desse movimento estudantil, né, cada um focando na área do seu curso, mas também no coletivo, se articulando no âmbito nacional, sobre debates gerais travados nas conjunturas e coletivamente com as demais categorias, além do movimento estudantil, claro, né? Pode passar, amiga. Bom, as executivas, elas, em sua maioria, trazem uma estrutura muito mais flexível
do que o movimento estudantil clássico. A gente pensa e quer muito ser uma entidade que dialoga e se aproxima dos estudantes. Então, por isso que os nossos espaços, eles priorizam muito uma discussão em pequenos grupos e construções de pensamento crítico, ao invés de longos e cansativos seminários, por exemplo, né? E com isso, acaba se tornando um espaço de acolhimento e interação entre os estudantes, além de facilitar a aproximação dos problemas de cada região, para a gente entender as características de cada localidade, por exemplo, a falta de professores e vários outros tipos de questões. E a gente acaba percebendo também que as executivas, elas têm desempenhado um papel, né, ao longo de da sua função, que é muito importante, que a gente acaba trazendo alunos para essa organização que, de outra forma, eles não participariam, né, não se organizariam dentro do movimento estudantil, o que é muito importante. Pode passar, amiga. Então, eu trouxe um pouquinho de como começou, né, a Ex-Neto. A gente iniciou lá nos anos 70, em que os estudantes dos cursos de Fono, Físio e ATO fundaram a Executiva Nacional de Universitários de Reabilitação, a ENUR, que foi uma das primeiras tentativas de organização e troca de conhecimento entre os estudantes, né, que foi essa necessidade de discutir a realidade do curso de terapia ocupacional, trocar experiências, pensar, discutir e rediscutir os papéis da terapia ocupacional no país, a formação estudantil, e frente à categoria e à sociedade, acabou acarretando, né, numa articulação única entre os estudantes de terapia ocupacional. E aí aconteceu o primeiro ENETO, lá na UFSCar, em 1998, e o ENETO, como, né, a Lu falou, ele acontece até hoje, anualmente, e é um dos principais espaços de construção e deliberação que a gente tem dentro da executiva. E um desses eventos que nasceu a necessidade dos estudantes de TEO de todo o Brasil de se organizarem e continuar essa troca de informação nacionalmente. E aí se cria a União Nacional dos Estudantes de Terapia Ocupacional, a UNETO, em 2002. Em 2003 começou a discussão sobre a possibilidade de criar uma executiva, e em 2004 nasceu a Ex-Neto. Pode passar, amiga. Então, a Ex-Neto é uma organização sem fins lucrativos, apartidária, e é o órgão máximo de representação e organização estudantil de todos os estudantes matriculados nos cursos de graduação em terapia ocupacional em instituições de ensino superior brasileiras, né? A gente surgiu não só como uma organização administrativa, né, acadêmica, mas também como uma organização social com o objetivo de defender que não há uma formação de qualidade sem que haja o conhecimento do que é a sociedade e de como ela realmente funciona, né? Nós protagonizamos ao longo de vários anos e até hoje várias lutas a favor de uma educação e uma saúde pública e popular, né, gratuita, democrática e de qualidade, além de condições materiais para que homens e mulheres tenham uma vida digna e justa através de discussões, campanhas, ocupações, atos públicos em conjunto com os estudantes de TO, estudantes de outros cursos, trabalhadores e mais pessoas que aqui eu cito a companheira Mercedes Queiroz Zuliani, que é terapeuta ocupacional e já militou pela Ex-Neto, né, todos aqueles que sonham e se movimentam para dizer não às injustiças que acontecem na nossa sociedade e se propõem a modificá-la, né? Pode passar, amiga. Então, eu trouxe um pouquinho sobre a estrutura da executiva, que a gente é estruturado de acordo com a coordenação nacional e a coordenação regional ativa, que a gente se divide, e a nossa atuação de base também acontece através dos centros acadêmicos e os diretórios acadêmicos, né, articulados e alinhados na representação e luta estudantil, e assim a gente vai constituindo o METO. Pode passar. A gente também compõe a Realto, né, como representação dos estudantes, a nível de América Latina. E aí eu trouxe os dois eventos que a Lu já falou, que também aconteceram, nós estávamos presentes, né, no último, e no próximo com certeza estaremos, né, se for decidido se vai ser virtual ou se vai ser presencial no próximo, em 2022, por conta do Covid. Pode passar, amiga.
Então, a entidade, né, ela é devidamente regulamentada, nós temos um estatuto, e a gente tem, por fim, essencial, lutar pelos interesses dos estudantes de terapia ocupacional, manter essa troca do científico, político, artístico e cultural, né, com os estudantes e com organizações nacionais e internacionais, integrar e articular os estudantes com encontros, eventos e demais atividades que cabem nas nossas áreas de atuação. A gente também tem ação de consultoria para criação e manutenção de CAs e DAs de terapia ocupacional por todo o Brasil. E a gente também gosta e deve, né, colaborar com as entidades representativas de trabalhadores na área de terapia ocupacional, visando aprimorar essa relação entre as entidades e buscando soluções conjuntas para as questões políticas profissionais e de mercado de trabalho brasileiro e mundial. Pode passar. Então, sobre a participação. Todo e qualquer aluno de terapia ocupacional matriculado em uma instituição de ensino superior brasileira automaticamente já é representado pela nossa executiva. Então, se você tiver alguma situação, alguma sugestão, vocês podem procurar a gente, que a gente vai estar sempre disponível e fazendo de tudo para representar vocês, para articular, para ajudar. Os nossos eventos, eles são abertos a todos os estudantes que estejam interessados, né? Como muitos aqui já participaram do Eneto. E para participar da nossa gestão, a gente abre vagas sempre no final de cada gestão. Pode entrar em contato com qualquer pessoa que seja da gestão ou através das nossas redes sociais, que são espaços muito importantes de serem ocupados. Pode passar, amiga. Então, alguns dos nossos eventos, né, que é o CONETO, que é o Conselho Nacional de Entidades Estudantis de Terapia Ocupacional, que é uma coisa mais organizacional, que a gente discute, planeja os eventos, o Encontro Nacional dos Estudantes de Terapia Ocupacional, o ENETO, que é o nosso órgão máximo de deliberação, e o Encontro Regional de Estudantes de Terapia Ocupacional, que é mais um encontro entre as regiões, né? Que, como eu mostrei lá, que a gente tem as regiões de sul, norte, então quando tem algum encontro regional mesmo. Pode passar. Então, eu trouxe um pouquinho mais sobre o Eneto, né, para conversar um pouquinho, que ele é o nosso fórum principal de organização e discussão, articulação e o máximo de deliberação. A gente realiza boa parte das nossas discussões lá e a gente constrói, né, as deliberações para serem seguidas pela executiva dentro do movimento estudantil de terapia ocupacional. E também é um espaço muito importante de aproximação com os estudantes que ainda não conhecem a executiva, né? Nesse espaço também a gente propõe mesas, grupos de discussões, coletivos, vivências em movimentos sociais, né? Grupos de trabalho que encaminham as suas propostas. E também tem a plenária final, onde a gente delibera as propostas discutidas nos grupos. Todo ano a gente tem um tema, a Lu falou do que foi o do ano passado. Enfim, é um evento feito por estudantes e para estudantes, né? Pode passar, amiga. Então, gente, a existência e a continuidade da executiva, ela depende única e exclusivamente da participação e a colaboração de cada estudante de terapia ocupacional, principalmente nesse momento de crise que a gente vive pela pandemia e pela política brasileira. A gente deve se manter firme, né, na defesa do ensino público, popular, gratuito, laico, de qualidade e de acesso universal, né? Essa educação popular que ela seja construída com e para a classe trabalhadora, né, que a gente tem que trabalhar a nossa defesa dos serviços públicos como o SUS, a assistência social e o Sistema Único de Assistência Social, para que eles continuem públicos, gratuitos, estatais, populares, e que várias outras lutas que sejam comuns ao movimento estudantil também, que a gente se agregue para a gente continuar combatendo todos esses ataques, combatendo as opressões e o preconceito, né, seguindo a Política Nacional de Direitos Humanos, a Declaração de Direitos Humanos da ONU, e respeitando a diversidade de todos e todas e todes os terapeutas ocupacionais, como também aqueles que fazem parte da executiva, e defendendo, assim, todos
os princípios da nossa entidade. Pode passar. Muito obrigada. Então, assim, eu concluo a minha fala, deixo aqui um pouco das redes sociais da Exnedo para vocês entrarem em contato e sigo disponível para quem quiser conversar, trocar uma ideia. E é isso, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, Rafaela. Qualquer coisa, qualquer pergunta também a gente pode te encaminhar. Se alguém também quiser fazer alguma pergunta, por enquanto não teve no chat. Bom, gente, vamos fazer um intervalinho de 10 minutos. Nós voltamos, então, umas 3h35, pode ser? Peraí, quero fazer uma pergunta. Sim, pode fazer. As meninas vão ficar? A Rafaela e a Luísa? Sim. Eu queria fazer uma pergunta de quem é a frase revolucionar o cotidiano e cotidianizar a revolução? É sua, Luísa? Oi, então, por coincidência me perguntaram essa semana e algumas pessoas achavam que era minha, de tanto que eu falo, mas na verdade eu não sei. Existe uma arte antiga que tinha essa frase, aí eu lembro que eu encontrei ela funcionando na internet, coisas da TO, e daí a gente passou a usar muito na executiva durante a minha gestão, mas não é minha gente, eu não falei. Tá, porque a TOESP tem usado ela, viu, com constância. E eu vi no seu poema, e aí eu falei, eu preciso então colocar lá, Luísa Mello, terapeuta ocupacional, porque eu tenho usado, a gente tem usado em várias artes, nossa, eu acho uma frase muito representativa. Com certeza. Ela é muito interessante, essa frase. Se alguém souber, minha gente, digam. Eu também estou nessa busca de saber, mas é uma autoria desconhecida. Eu vou ver se eu acho depois a arte original. Se colocar, acho que no Google acha. É uma arte antiga que tinha, mas também solta, sem referência nenhuma. Tá bom, então. Era isso. Que bom que vocês estão usando, porque eu acho que é isso, né? Pegando a deixa, assim, mostra que a nossa luta ela precisa estar articulada, né? E sim, sabe, o papel das associações, do sindicato, a gente que sai do movimento estudantil, a gente sai para estar nessas entidades também. Então, articular nossas lutas é muito importante, né? Também saber que o movimento estudantil precisa estar ali próximo e crítico quando for para ser crítico e junto quando for para ser junto, né? Do sindicato, da associação, dos conselhos. Então, fico feliz de saber que vocês estão usando uma frase estudantil. Legal. Eu só não vou falar muito para não adiantar minha fala, tá bom? Na volta, eu falo. Talvez eu tenha que sair, minha gente, porque eu estou em trabalho, vida de residente. A gente está em semana de aula, mas vou tentar ficar dividindo a atenção por aqui. Aí eu vou tentar ouvir tua fala, mas não vou estar tão ativa, não. Mas muito obrigada pelo espaço.